Universo em Desencanto, Cultura Racional, 16º fascículo da réplica, página 55. Como animal racional, tudo mal. Como racional, tudo bem. Tudo belo e tudo bom. A categoria de animal no fim e a categoria de aparelho racional, tudo em recuperação por ser do terceiro milênio. As 7 fontes que compõem esse conjunto elétrico e magnético são as 7 partes do porquê todos assim são. Então, essa formação elétrica e magnética que compõe esta deformação e degeneração são os ciclos inferiores, por tudo isto ser primário, de uma forma tal que ninguém mesmo podia descobrir a verdadeira origem por serem seres formados e feitos por essas 7 partes. Então se tornava muito confuso descobrirem a origem por estarem fechados dentro dessas 7 partes em que todos dependem delas para viver, por serem formados por elas, sendo o corpo de matéria formado por essas 7 partes do porquê assim são. Então, tinha que existir a confusão, por ninguém saber dessas 7 partes qual foi a origem que deu causa ao corpo e à vida humana. Então, ficavam sem saber qual dessas 7 partes originou a vida, e 8 com o infinito, e 9 com o magnético invisível, e 10 com a eletricidade invisível, e 11 com os planetas. E assim ficavam no quebra-cabeça, e quebrando a cabeça sempre, dizendo, dessas 7 partes todas, qual foi que deu origem ao ser humano? E disso não saíam. A matemática era sempre a mesma, e tudo sempre ficando na mesma, e esse grande mistério desafiando todos, a solução deles que ninguém sabia dar. Outros já queriam saber a causa de cada feito e a causa sempre por saber. Outros já queriam saber a origem da causa. Outros já queriam saber a causa da origem. E outros já queriam saber o ser que deu consequência à causa. E outros já queriam saber o que deu consequência ao ser da causa. E desta matemática nunca saíram, nunca tiveram solução. E então diziam, a nossa matemática está num beco sem saída. Nós não encontramos saída para solucionar esses enigmas, esses mistérios, esses fenômenos. Isto tudo é uma coisa indecifrável. Não encontramos meios básicos para sabermos o porquê que assim somos. Sabemos que assim somos porque assim estamos, mas não sabemos o porquê do nosso ser assim ser. E assim a matemática sempre na estaca zero. E ainda mais dizendo, é a coisa mais impossível descobrir a nossa verdadeira origem. Agora sabemos que não somos daqui, porque se fôssemos daqui, aqui permaneceríamos eternamente. Temos essa forma de corpo que ninguém sabe o porquê dele, que ninguém sabe quem fez ele. Estamos completamente ausentes de termos conhecimento do porquê somos gente que se compreende e se entende, não sabendo o porquê que assim fomos formados. Assim, os mistérios cada vez mais complicados, então, dizendo, nossa sabedoria ainda não é nenhuma, e por isso não sabemos o que somos, o porquê assim somos, de onde viemos, para onde vamos, de onde surgimos. Não sabemos o essencial, que é conhecer a nossa origem de racional. Sabemos que somos assim, mas completamente desconhecidos
do nosso princípio e do nosso fim, vivendo a vida toda com essas eternas experiências que nunca nos levou a nada. Existem uma infinidade de versões sobre a nossa origem, mas sem base e sem lógica, sem princípio e sem fim. Tudo indica que, com o tempo, iríamos saber a definição completa desta vida arquitetada por quem não soube nos explicar nem orientar o porquê deste nada. Então, ainda mais dizendo, enquanto não conhecermos o certo, a nossa vida sempre será complicada. A matemática é a mesma e tudo sempre na mesma. Então, muitos diziam: sabemos tanto, mas não sabemos nada, porque eu não sei quem sou. Eu sei que assim sou, mas não sei quem sou, porque ninguém nunca me ensinou, nunca me explicou. Vivemos neste mundo como eternos aventureiros, aventurando sempre para ver se acertávamos. E hoje, em nossas mãos, toda a solução completa de nossa formação, de onde todos vieram e para onde todos vão. Procurávamos aqui no baixo para ver se encontrávamos a fórmula da vida, que assim fizeram uma infinidade de comparações, e tudo ficando na estaca zero, por não encontrarem fundamentos definidos para que pudessem provar com base e lógica a origem da vida. Então, ficavam até hoje sem poderem dizer de onde vieram, para onde vão e como vão. Até hoje, a verdadeira origem, por ser esclarecida, a não ser agora que está aí definida de princípio a fim, esse tudo aparente do nada, como originou-se a vida e o mundo, que mantém toda essa panaceia que envolve essa deformação, onde todos viviam de ilusão, iludidos com tudo, por desconhecerem o porquê deste tudo passageiro. Então, viviam com essa forma horrível de viver e, por não saberem o porquê, sofrendo sempre, penando sempre, por não conhecerem a causa de assim serem e os motivos que originou esse dilúvio de sonhos que culminou desta forma, serem seres sofredores. Sofredor por quê? Porque nada de verdade sabia sobre o seu ser, e por isso sempre à mercê das experiências para acertar aparentemente ou não. E desta forma, a confusão de todos era reinante. Todos viviam confusos e tudo era confuso, e tudo tinha que ser confuso por coisa alguma de certo conhecerem. Então, tinham que ser seres confusos como são, vivem confusos como vivem a multiplicar sempre as confusões, até que chegasse o ponto de desorientação, porque as confusões aumentam as desorientações. As desorientações multiplicam os desequilíbrios, multiplicando os desequilíbrios, tudo em ruínas. Ninguém se entendendo, tudo fervendo e tudo pegando fogo. Tudo isto por viverem multiplicando os erros, e com a multiplicação dos erros tinham que chegar ao desentendimento, e daí o sofrimento, os padecimentos e as ruínas de tudo, porque o que vai mal acaba mal, o que vai errado em desacerto sempre, e é por isso a causa do desencontro de tudo e de todos e a multiplicação dos pontos de vista diferentes, por ninguém conhecer o certo, e cada qual procurando o seu modo ou sua maneira para ver se podiam encontrar o certo. E por todos irem errados é que até hoje estavam por encontrar o certo, e por estarem por encontrar o certo, a multiplicação sempre dos desacertos, e os desacertos a causa
das ruínas de todos. Sofrendo assim, desta maneira, todos, sofrendo, grandes e pequenos, por viverem dentro desse fogo, sem saberem o porquê do fogo, e muito menos a causa do fogo, vivendo como bichos cegos que só enxergam a poder do fogo, fogo de dia, com o sol queimando, e de noite tem que acender a luz. O fogo, para os bichos que só enxergam por meio de fogo, e não sabiam porquê. E os bichos, filhos do fogo, só enxergam a poder do fogo, só enxergam com a luz do fogo. Então ficaram nessas condições esquisitas, sem saberem por que ficavam assim, sem saberem a causa, sem saberem a origem da causa, a causa da origem, a origem de ser e a causa de ser, nunca puderam, ao menos, se conhecer, que fará a causa de assim ser. Então, viviam aí como um bicho, filhos do fogo, e por serem filhos do fogo, só enxergando pela luz do fogo, então, de maneira nenhuma podiam descobrir a verdadeira origem, e sim a suposta origem. Qual é a suposta origem? É o fogo, que é o sol, gerador, que forma tudo, cria tudo e destrói tudo. Então sabiam que eram filhos do sol, filhos do fogo, que é o gerador, a suposta origem. Nós não sabíamos a causa desta suposta origem, e não sabiam a origem da causa desta suposta origem. E de forma que aí estavam como bichos gerados e feitos pelo fogo, pelo sol, e não saíam disto, não passavam disto, e penando sempre, sem coisa alguma de certo saberem. Então, desta forma, ficavam se baseando na matéria como outro vegetal qualquer, ou como outro animal qualquer. Então ficaram nessa classe de bichos melhorados, por terem grande desenvolvimento do pensamento. Então diziam, com a evolução do pensamento e o desenvolvimento, com o tempo vamos encontrar a nossa verdadeira origem. E assim foi. Com a evolução do pensamento, atinaram e descobriram o raciocínio, e no atinar na descoberta do raciocínio, sentiram que estavam descobrindo a origem. Então, constataram pela descoberta do raciocínio que eram de origem racional. E assim começaram a lutar para descobrir a origem. Somos de origem racional e vamos lutar para descobrir no nosso mundo de origem, para saber como viemos aqui parar. Nós temos raciocínio, e o raciocínio é uma coisa muito elevada. É de uma alta classe de pureza. É um raio de luz de outro mundo. É de uma galáxia superior a todas as galáxias. Então, aí surgiu o nome de céu. A nossa origem é do céu. Devido viverem dentro do fogo, então criaram o inferno. E devido todos serem sofredores, criaram o purgatório. Um sofredor tem que dormir para descansar e levantar com as vistas purgando. Então aí criaram o purgatório. E assim, devagar em vagar, vieram formando as coisas e denominando tudo. Então começaram a procura da verdadeira origem de racional. Nós temos o raciocínio e a nossa origem é racional. Daí, então, tem criado a diferença das categorias. Nós somos animais racionais, porque temos o raciocínio, e os demais são irracionais, porque raciocínio não tem. Então, aí começaram as experiências, as pesquisas, para descobrir a origem que se encontrava em mistério,
e depois confirmando a origem, dizendo o seguinte: a nossa origem está no outro mundo, porque se existe esse mundo que nós habitamos, é porque existe outro que deu consequência a este. É a causa deste, porque não há efeito sem causa. E a nossa origem é mesmo esse raciocínio superior a todos os raciocínios, que é este outro mundo que deu causa a este que nós habitamos. Então, este outro mundo é que é o mundo racional. E assim foi que atinaram com o mundo racional, atinaram com a verdadeira origem, mas tentando de todas as formas procurar ter contato, mas nunca puderam. Está aí como conseguiram atinar, e tudo e todos são de origem racional. E agora aí em mãos de todos o conhecimento de preparação da humanidade para se ligar ao mundo racional. A verdadeira origem, o verdadeiro mundo de origem de onde todos saíram e para onde todos voltarão. Mas para chegar até aí, quanta luta, quanta penúria, quanto sofrimento. E assim, agora, todos venceram a última etapa da vida da matéria, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim toda a humanidade vitoriosa por vencer a última etapa da vida. Vencer sim por todos voltarem ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional, e nunca mais nascerem aí dentro do fogo. E sim, acabou-se a odisseia da vida, da matéria, definida a situação do animal racional no voltar para o seu verdadeiro mundo, a sua verdadeira origem, o mundo racional. O terceiro milênio, o mundo racional. E assim agora toda a humanidade a caminho da vida eterna, voltando ao que eram, voltando ao que foram, seres puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Somente agora, no terceiro milênio, é que toda a humanidade conhecerá o seu verdadeiro mundo de origem. Somente no terceiro milênio é que podia vir o conhecimento do desencanto da humanidade, e por isso está aí o conhecimento do terceiro milênio no universo em desencanto. Conhecimento verdadeiro da origem da humanidade, que somente tinha que vir ao conhecimento de todos quando chegasse o terceiro milênio na Terra. O terceiro milênio é a fase racional. É a fase onde todos iam conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nesta fase, todos passando para uma categoria superior, que é a categoria de aparelho racional. Como aparelho racional, está pronto, e por estar pronto, é consciente, e por ser consciente, é positivo, e por ser positivo, se positiva todo o saber completo de sua verdadeira origem e do seu verdadeiro estado de assim ser, nessas condições precárias de matéria, que parecia para os encantados, fechados aí dentro dessas 7 partes, que não tinham mais solução do porquê desta vida, pois estavam encantados, e o encantado não sabe o porquê que ele é um encantado. O encanto quer dizer mistérios, enigmas, fenômenos infinitos. Então, são seres misteriosos que não sabem o porquê estão nessas condições. O ser misterioso é o encanto. Encanto quer dizer mistério, encantados até que solucione os mistérios para desencantá-los. O encanto é um ser misterioso que não sabe por que ele assim é. Por não saber o porquê que ele assim é um encantado que não sabe dar solução do porquê de sua existência, do porquê de sua vida e do porquê do mundo que existe. Então, é um encantado. Conserva os mistérios, os enigmas, envolvido como um ser misterioso.
e por ser um ser misterioso, é um encantado, à espera do desencanto dos mistérios. Desencanto quer dizer a solução dos mistérios. O mistério é encanto. Um ser misterioso é um ser encantado. E o encantado, por ser encantado, admite o encanto, os mistérios, os enigmas, como uma coisa natural, por ser um ser encantado. Desencanto, solução de todos os mistérios. Desencanto, não há mistérios. Mistério, encanto, até que desvende os mistérios para desencantar. E agora, o desencanto de todos esses mistérios, de todos esses enigmas, de todos esses fenômenos, de todo este paraíso de sofredores. Paraíso quer dizer uma paragem passageira, transitória, porque tudo se acaba. Na matéria é assim. Tudo que tem princípio tem fim. E hoje, todos tendo convicção real do que é encanto e do que é universo em desencanto. Desencantou-se, desvendou todos os mistérios. Vivia como um enigma dessa natureza misteriosa, até que desvendasse todos os mistérios para desencantar. Então hoje, com o universo em desencanto, você que está lendo aí, com os livros nas mãos e toda a humanidade, todos florindo racionalmente. Florindo racionalmente é um tom consciente, e florindo materialmente é um tom inconsciente. Florindo racionalmente para atingir o triunfo máximo de conhecimento da verdadeira origem da humanidade, desse encanto pavoroso, sua criação e o seu progresso de poluição. E tudo que vai poluindo vai se destruindo. Então, progresso de destruição. Progresso que vai a regresso por imperar o progresso da poluição, da deformação e da degeneração. E tudo que se degenera se transforma, se transformando até conhecer o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim é esta vida de matéria. Pense bem o que é a matéria para encontrar a nulidade dela e o fracasso da existência dela. Matéria é um tudo aparente, que aparenta ter muito valor e na realidade sem valor nenhum, porque tudo se acaba por não ter valor nenhum. Aparência só. Então veja, hoje, tu que estás lendo, sentindo a verdade das verdades e se desenvolvendo racionalmente para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Prossiga com persistência na leitura para que venças todos os obstáculos do magnético, para atingir o ponto mais alto de sua vida, que é voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O magnético, como sempre, perturbando, mas quem está por pouco se ligar ao seu mundo de origem, vence todas essas perturbações e acontecimentos da vida sem valor, a vida da matéria. A vida agora é outra, é a vida do terceiro milênio. A vida é racional. Dentro da fase de recuperação de toda a humanidade, a fase racional. E assim chegou o universo em desencanto, chegou o terceiro milênio, para o desencanto deste encanto que era misterioso. Hoje já não é mais, por estar aí a solução dos mistérios na cultura racional. E a vida tomando forma diferente, forma racional, porque a vida de animal racional ninguém aguenta mais. A vida de animal é a vida do mal, e a vida do mal vai sempre mal, e cada vez tudo a pior, e tudo acabando mal. Ninguém está aguentando mais a vida de animal. O animal não está mais suportando e aguentando a vida que leva. Então tem que procurar a vida racional, para viver com uma vida consciente,
e não como animal, por viver inconsciente. Que a vida do animal, por ser animal, mal sempre, vivendo mal sempre, cada vez mais mal, cada vez mais ruínas, e o animal não está aguentando mais a vida de animal. Então tem que procurar a vida racional, a cultura racional, a fase de recuperação do animal racional. Porque o animal chegou num ponto que não está mais aguentando a vida que leva. Tudo mal e cada vez mais mal. Cada vez o mal aperta a ponto do animal não saber o que fazer mais, completamente desentendido por ser animal. E assim, o animal tem que procurar a vida racional para deixar de ser animal. E a vida racional é uma vida consciente positiva, e socorridos pelos habitantes do mundo racional, e orientados e amparados e protegidos, e com toda a segurança, por estarem amparados pelos habitantes do mundo racional. E como animal vivendo inconsciente, vivendo mal, sofrendo sempre, cada vez mais desorientado, penando, que o animal pena que faz pena por ser animal, como animal, regredindo sempre, penando sempre, sofrendo sempre, e como animal, e como racional, vida consciente e positiva. Irracionalmente e racionalmente, tudo bom, tudo belo, tudo lindo, a harmonia, a paz, a fraternidade e o amor, abrilhantando a vida do consciente racionalmente. Mudou de fase, mudou de categoria de animal racional para aparelho racional. Como aparelho racional recuperado e como animal desesperado, e cada vez mais aumentando o desespero.